Bom, pessoal, e o presidente da República pediu mais entusiasmo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos entender o que significa essa exigência, mais entusiasmo de Haddad. Fala, Nelly. Pois é, Evandro, essa exigência de mais entusiasmo é em relação aos discursos na economia. O presidente Lula fez essa exigência durante um evento pela manhã aqui no Palácio do Planalto, em que teve como convidados também outras autoridades, além do próprio presidente da República, como vários ministros, a exemplo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Todas essas autoridades estavam reunidas aqui para uma assinatura de um convênio entre a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, e o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Aprendizagem Empresarial, para promover exportações de pequenos negócios, aqueles negócios que têm, então, um número de funcionários menor ou um faturamento menor e, por isso, são enquadrados dessa maneira. E nesse evento, então, que teve esse convênio entre essas instituições assinado, o presidente Lula, antes dele, teve que assistir ainda discursos, por exemplo, de Geraldo Alckmin, vice-presidente, e também de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E aí, quando chegou a vez do presidente Lula discursar, ele afirmou que até Geraldo Alckmin havia discursado com entusiasmo. Essas palavras, então, do presidente da República, fazendo uma referência, dando a entender de que Geraldo Alckmin também faz discursos sem entusiasmo. E aí, citando, então, essa característica, de acordo com o presidente Lula, seria necessário que Fernando Haddad discursasse também com mais entusiasmo. Já falou meu ministro da Fazenda, e toda vez que o Haddad vai falar, tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe? Até o Alckmin. Então, porque toda vez que a gente falar, o Jorge, eu chamei ele na minha sala, cara, você vai falar, você tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com o zoinho para baixo assim, é porque não está acreditando. Então você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção, porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer. A gente relembra que esse não foi o primeiro puxão de orelha do presidente da República, nem Fernando Haddad e nem Geraldo Alckmin. Puxão de orelha público, por assim dizer, né? Porque a gente relembra, por exemplo, o presidente Lula falando que tanto Alckmin quanto Haddad precisariam conversar mais com o Congresso, no sentido de conseguir, então, a aprovação dos parlamentares para as pautas de interesse do Palácio do Planalto. O presidente Lula fazia referência principalmente à regulamentação da reforma tributária, também à defesa para que houvesse a derrubada da desoneração da folha de pagamento, que já foi um assunto pacificado também, ainda que parcialmente, entre executivo e legislativo. Não ficou 100% para nenhum dos dois lados, mas chegou-se a um entendimento. Então essa foi a primeira cobrança do presidente Lula. E Lula também já havia conversado com Haddad, pedido para que ele tivesse mais calma, porque, segundo ele, as coisas dariam certo. E agora, então, mais essa cobrança, né, Evandro, de mais entusiasmo no discurso no dia de hoje aqui no Palácio do Planalto. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Quando a gente fala de comunicação e de ferramentas de oratória, né, a gente diz, independentemente do que você diga, fale com convicção. Se expresse com convicção para que aquilo chegue da maneira correta para quem está recebendo essa mensagem. O presidente da República está falando praticamente isso aos seus ministros. Sobrou até para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não dá para ficar com o zoinho baixinho assim quando você vai falar de alguma notícia. O que você acha, Gani? Está faltando convicção para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Você acha que isso é a prioridade para o momento? O ministro Fernando Haddad faz um trabalho heróico, ao meu ver, que é o seguinte, é convencer parte do mercado financeiro que o governo do PT tem alguma responsabilidade fiscal. Eu não caio nisso daí. Eu venho batendo aqui nessa tecla que é a mesma fórmula adotada no segundo mandato do Lula, no primeiro da Dilma, e que resultou na maior crise econômica deste país. É a indução artificial do crescimento econômico via gasto público e via taxas de juros subsidiadas. Esse é o ponto.
Agora, o ministro Fernando Haddad consegue convencer boa parte do mercado, não. Que o governo tem responsabilidade fiscal, que o governo busca o déficit primário zero, que o governo está fazendo a sua parte. Então, nesse sentido, o presidente Lula não tem que reclamar do Fernando Haddad, ele já faz um milagre. Não que eu concorde com a política econômica do PT, eu não vejo, do governo Lula, do PT. Eu não concordo, mas o ministro Fernando Haddad consegue dar um ar liberal e os ingênuos do mercado financeiro acreditam nesse discurso. Você concorda aqui, Piperno? Olha, eu concordo que o ministro faz um excelente trabalho. Inclusive, eu fico todo dia lendo várias análises, né, para entender como é que os cabelos engomadinhos aí do mercado e tal, eles realmente fazem o que eles fazem para exatamente tirar o Brasil da rota, enfim, da rota de crescimento, porque, né, mais uma vez, contraria todas as expectativas. Esse ano vai ficar em torno de 3,5 e tal, ao contrário, dá quase 3 vezes mais do que se imaginava no início do ano. Méritos do ministro, que, aliás, está ficando com muitos cabelos brancos, porque ele está trabalhando demais. Agora, independentemente dessa coisa de juízo de valor, é o seguinte, cada vez que o presidente da República faz isso com o ministro, né, essas brincadeiras, expondo aquilo que o presidente talvez identifique como defeitos aí do ministro, eu acho que mais o presidente da República vai acentuando o fato de que, de fato, o Haddad vai se tornar o herdeiro eleitoral dele. Quer dizer, o nome em quem o Lula vai apostar todas as suas fichas vai ser no ministro Haddad. Então, o que ele está dizendo indiretamente é o seguinte: vai, Haddad, ganha um pouco de entusiasmo porque você é o meu cara, é com você que eu vou. E o Alckmin se tornou, com o tempo, sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais confiáveis ao presidente da República. Até porque é o político que mais tempo na história governou o estado de São Paulo, se relaciona muito bem com a indústria de São Paulo, algo muito importante para o presidente da República, e é alguém com um perfil mais moderado que sabe se relacionar com outras forças. Que foi, Segré? Qual é a confiabilidade, Piperno, que pode dar uma pessoa que hoje é vice-presidente do presidente e na campanha de alguns anos atrás falava que o PT voltaria na cena de crime? Essa é uma pessoa para confiar? Eu não confiaria muito. Agora, uma coisa é verdade. O presidente está certo em recomendar ao ministro Haddad em que ele tem que ser entusiasta. A diferença entre pessimista, otimista e entusiasta é que para o pessimista está tudo sempre errado. Para o otimista está tudo sempre certo. E o entusiasta é aquele que diz, está errado e eu sei como tirar esse problema do meio. Agora, ele tem que passar entusiasmo para explicar a quem ser que fosse que vai terminar o governo do PT com mais de 80% de dívida em relação ao PIB, que vai ter que fazer um arcabouço fiscal novo até 2027, que vai ter um problema muito sério para alavancar uma dívida que vai passar no nominal de 10% do PIB, mais de 1,2 trilhões de reais. Para isso vai ter que passar entusiasmo, porque a retórica não serve. A fala do presidente está certa, está na página 9 do Manual Populista de Esquerda da América Latina. Minta com propriedade. E, quem sabe também entregue o governo com mais de 100 bilhões de dólares de superávit por ano. Quem sabe uns 5% de crescimento de PIB com inflação controlada, tudo isso. 5% de crescimento do PIB com inflação controlada, essa eu aposto com você. O crescimento do PIB... Essa eu aposto. 5% com inflação controlada, essa eu aposto. O crescimento do PIB está sendo por uma política expansionista do governo. Está soltando dinheiro para tudo quanto é lado. A conta vai chegar. Você pode ter certeza. E vai chegar antes que termine o governo. Também pode apostar, mas com entusiasmo. O que você acha, Zé? Com entusiasmo. Com entusiasmo. A história é a seguinte, o Fernando Haddad está sendo considerado otimista. Ele olha para a economia, os números e principalmente os dados, fez uma grande expansão, a base brasileira ali, a base da economia está cheia de dinheiro. Por isso que muita gente entende que mesmo aumentando os juros agora, não vai dar conta de controlar na inflação, porque a base está com dinheiro. E os juros, eles controlam ali os investimentos e o crédito, né? Então, é muito otimismo quando ele fala. Agora, é claro que o ministro da Fazenda tem um papel de dizer não. Esse é o papel. Se o Fernando Haddad está otimista e não falando não, está errado. E também a identificação de que, geralmente, o governo
nos 2 primeiros anos, ele prende, faz uma restrição fiscal para soltar depois. O presidente Lula fez o contrário, fez uma expansão muito forte. Me mostraram dados aí de expansão da base, assim, muito grande, de que o dinheiro melhorou ali a base da economia. Isso que o Fernando Haddad tem o crédito de uma parcela importante da economia é muito importante, inclusive do Congresso. Deputados liberais apoiam o Fernando Haddad porque entendem que é a melhor estratégia para controlar esse expansionismo do governo Lula. E o Fernando Haddad deve ficar mal-humorado com Lula por isso, porque ele tem um papel de dizer, peraí, não tem dinheiro para fazer esses projetos e esse derramamento de dinheiro que está por aí, não. E o jeitão ali ele brincou com o jeito lá do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Mas ele é otimista. O Geraldo Alckmin é mais otimista que o Fernando Haddad, sim. Porque Lula nunca prestou atenção. Valeu, Zé.